Quando Portugal começou sua expansão marítima, iniciou-se não apenas um período de conquistas ou dominação, mas o processo de mudanças na vida e cultura dos locais que receberam essa visita comercial dos portugueses. Tomando como base Silvio Elia e seu estudo sociolinguístico do português no mundo, aqui se expõem as modificações que ocorreram com a língua desencadeadas pelo processo iniciado por Portugal, e enumeram-se algumas considerações sobre os países e regiões lusófonas. O português europeu data do século XIII e foi a primeira variedade, na época a única, praticada do idioma. Este desfruta, então, do traço sociolinguístico de língua-berço. O português também é a língua materna de Portugal, ou seja, todos do país adquirem esta língua. Outras características destas são a de língua oficial, decretada por Dom Dinis, e língua nacional, falada sem muito contraste no território. Por fim, o português é também uma língua de cultura, por seu rico patrimônio literário e por permitir o acesso à cultura. Então, primeiro a gente queria saber qual é o seu nome e de onde você vem. Então, sou Sofia e vim de Lisboa. Como é a sua vida no seu país de origem? Mal como uma estudante universitário, acho. Fora dos pais, ficando em Lisboa, universidade. Não mudou muito então quando você veio para cá? Mudou um pouco mais, porque lá ao fim de semana sempre ia ter com os pais e a família, aquela rotina, e aqui não tem essa rotina. É a principal diferença. Com quem você aprendeu português? Com os meus pais e a família. Como o português é usado no seu país? Tem diferenças assim entre um grupo de pessoas e outro falando português lá? Tem. Portugal é muito pequeno, mas as diferentes regiões têm sotaques muito diferentes. E outras línguas? Tem uma presença maior de outra língua? Não. Quase todos sabem inglês, mas não é muito falado. E existe influência dessas línguas sobre o português? Por exemplo, você vai saber algum estrangeirismo? Existe. Também muito do povo africano, que a gente tem muitos, e brasileiros também. Mas sim, sabemos que tem influência. Certo. Muito obrigado, Sofia. De nada. Portugal deixou marcas nos locais por onde passou, e estas se traduziram, futuramente, em vários problemas de natureza social e política. E uma questão que emerge dentre tantas é: como estabelecer uma nação com pluralidade linguística e cultural? São 5 as nações africanas acometidas pela questão: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Da pluralidade linguística africana provém um fenômeno, os crioulos. Estes eram, no início, pidgins, uma junção do português com algum falar africano local, e passaram a ser línguas maternas, pois as crianças, no seu desenvolvimento, adquirem o crioulo. Já a situação do português nessas 5 repúblicas recentes é parecida. É língua transplantada, que é o inverso de língua-berço, língua oficial e língua de cultura. Em Angola se adiciona mais um traço, que é o de língua vehicular, utilizada na comunicação entre os falantes de diferentes línguas nativas. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Como se chama? Eu sou Egas. E de onde você é? Eu sou da Guiné-Bissau. Legal. Então, como é a sua vida lá em Guiné-Bissau? Bom, a minha vida lá, basicamente, né? Há um ano atrás que eu saía de casa para a faculdade. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. No final de semana, eu ia jogar futebol com os amigos, divertir, fazer algo assim, entreter. Então, você já fala português? E com quem você aprendeu a falar português? Bom, o meu país, a língua oficial é o português. E aprendi, apesar de termos outras línguas locais, mas português você aprende na escola. Na escola mesmo? Mas todo mundo? Na escola, sim, porque na escola só se fala português, ou é obrigatório falar português. Então, como a língua portuguesa é usada no seu país? A língua portuguesa é usada assim no dia a dia, mas não com muita frequência. Tem mais lugares específicos para onde se usa mais, por exemplo, nas escolas, como já falei, nas instituições de Estado, por exemplo, nos ministérios assim, também tem uma exigência para usar a língua portuguesa.
Mas assim, no cotidiano, dia a dia, no mercado, assim, depende, mas português é muito. Não é muito. A língua portuguesa não é muito usada. E as outras línguas são usadas mais no cotidiano? Sim, principalmente crioulo que nós falamos. É língua muito usada no dia a dia, assim, no cotidiano. É a língua que mais se fala no país. Existe influência dessas línguas sobre o português? Sim, existe. Como? Tem muitas palavras que, por exemplo, algumas coisas que não. Que as pessoas, em vez de chamarem português, chamam em crioulo, mesmo falando português. Mas a comunicação passa, não fica travada, porque a pessoa sabe. Por exemplo, no caso de. Aqui em português fala amendoim, né? Não sei se vocês sabem. Sim. Mas no meu país nós falamos mancar em crioulo. Mas quando a pessoa fala português, ela não vai dizer amendoim. Vai ser difícil dizer amendoim, vai dizer mancara. Assim, não Então, vai, se eu chegar lá, eu começo a falar português mesmo e eu vou ter dificuldade? Não, porque as pessoas entendem. Vão entender, vão saber o que é amendoim. Só que as pessoas não vão usar sempre. Tá bom, entendi. Então, a última questão. Você pode cantar uma música da sua infância? Lembro de uma música que geralmente crianças cantam, né? É uma música educativa. Quando, por exemplo, quando me levanto, lavo meu rosto, penteio meu cabelo, sempre limpo, pego minha pasta para a escola, marchando lento, cantando a minha infância, brincando a minha infância, pulando a minha infância. Muito legal. Muito obrigado. Nada, Muito imagina. obrigada. O processo de modificações linguísticas que decorrem da inserção do português em nosso território diferem da África pela forma como o Brasil foi abordado por Portugal. Os indígenas, à época, possuíam cerca de 350 línguas, algumas vindo a desaparecer e outras a se destacar. Os jesuítas adotaram um tupi simplificado para a catequização e comunicação. Predominaram duas línguas, que podem ser chamadas gerais, o Nheengatu ao norte e o Abanhaenga ao sul. Mas, com o passar do tempo, o português começou a substituí-las, por sua predominância imposta no território. Com a escravidão, a língua dos sudaneses, o Nagô, e dos bantus, o Quimbundo, entrou em contato com a portuguesa, mas aqui o fenômeno do crioulo não ocorreu, e sim apenas o que Serafim da Silva Neto chama de semicrioulo. Assim, o português exerceu sua influência nos centros administrativos e os falares africanos em círculos religiosos e culturais específicos. Com a abolição da escravatura, a leva de imigrantes que aqui se instalou trouxe mais influência cultural e linguística, mas o português já estava estabelecido. O Brasil era, predominantemente, unilíngue. O status atual da língua em nosso território é língua transplantada, língua materna, língua nacional, língua oficial, padrão, que é o modelo ideal, e de cultura. Oi, Oi, qual é o seu nome? Alice, Onde você nasceu, Alice? São Paulo. Como que é a sua vida no Brasil? Entre escola, eu saio com as minhas amigas, no cinema, no parque, essas coisas. Ah, entendi. E com quem que você aprendeu a falar português? Com os meus pais, com a minha família. E como que o português é usado? É língua oficial do Brasil, todo mundo fala português. E é isso. Mas ele é usado de maneiras diferentes, assim, em um ou em outro lugar? Sim. Por exemplo? Por exemplo, depende do lugar que você tá, é diferente. Por exemplo, se você tá em outro estado, tem uns sotaques diferentes e como as pessoas falam. Você pode cantar uma música da sua infância? Se essa rua fosse minha,
Eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Tá bom, muito obrigado, Alice. De nada. Portugal manteve, desde a época dos descobrimentos até a década de 1960, seu Estado português na Índia, que consistia nos territórios de Goa, Damão e Diu. Em Goa, sede da presença portuguesa, o português foi amplamente adotado. Já em Damão e Diu, formaram-se crioulos. Mas com o fim do Estado português na Índia, devido à ocupação dos territórios pela União Indiana, a língua portuguesa perdeu espaço e é gradualmente substituída pelo inglês. A situação do português em Macau é parecida. Mais de 400 anos de administração portuguesa, o nascimento de um crioulo, macaense, e com a desocupação portuguesa, o quase total declínio deste. O macaense ocupa um pequeno terceiro lugar atrás do cantonês e do inglês. Portugal também esteve no Timor-Leste por mais de 400 anos, mas só tardiamente instalou sua administração, o que contribuiu para grandes taxas de analfabetismo, ou seja, predomínio da linguagem oral. Os falares nativos deram origem ao teto, língua veicular, que, ao se misturar com o português, recebeu o nome de Tetum Praça. Em finais do século XX, Timor foi invadido pela Indonésia, sendo influenciado, consequentemente, pela sua língua. Depois de sua recente independência, o tetum e o português foram declarados como línguas oficiais e o indonésio e o inglês como línguas de trabalho. Bom dia. Oi, bom dia. Qual é o seu nome? Meu nome em português é Lina. Tem um nome em português, então você... Eu tenho o nome chinês, é Liang Xinyuan. Você é chinesa? Eu sou chinesa. Mas onde você mora? Eu moro em Macau. Então, como é a sua vida em Macau? A vida em Macau é muito simples, é muito tranquila. Macau é uma cidade turística e lá tem muitos cassinos, tem muitos pontos turísticos. Então, você já fala português? Com quem você aprendeu essa língua? Eu sou estudante da Universidade de Macau. Eu estudo português com os professores portugueses e a maioria dos professores são portugueses. Como o português é usado em Macau? O português é uma língua oficial em Macau. Você pode ver português em todos os lugares, por exemplo, nas ruas, no ônibus ou nos pontos turísticos. Eu quase nunca ouvi a gente fala português na rua, porque Macau tem população de 400 mil pessoas, mas acho que só cerca de 3% das pessoas lá usam português como a língua primeira. Então, e outras línguas como são usadas lá em Macau? Outras línguas, mais uma língua oficial em Macau é cantonês. E a maioria fala cantonês. E é diferente com português, você pode ouvir em todos os lugares cantonês. E também inglês é usado em Macau. Então, existe influência dessas línguas sobre o português? Sim, claro. O crioulo em Macau é uma língua combinada com português e com cantonês. Mas essa língua, não sei, acho que vai desaparecer muito rápido, mas também macaenses falam macaense, mas eu não sei falar. Você pode cantar uma música de Macau? Eu não sei cantar, mas eu sei uma canção que se chama Macau San Asi.
que significa Macau é assim. É o crioulo de Macau. É o crioulo de Macau. Então, obrigada. Nada. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.